Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala das duas virtudes fundamentais do nosso edifício espiritual. Se nós queremos crescer espiritualmente, nós precisamos dessas duas virtudes. Primeiro, a virtude da fé. O Evangelho começa assim: Senhor, aumenta a nossa fé. E depois ele termina, depois da parábola de Jesus, com a virtude da humildade. Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Eis aí, fé e humildade. Para entender essas duas virtudes, vamos então começar aqui uma pequena reflexão. Vejam, a primeira coisa que é a maior dificuldade que as pessoas têm para crer, para ter fé, é que as pessoas não estão dispostas a ter um Deus. Deixa eu explicar. Durante muitos anos, mais de 10 anos, eu dei aula de Teodiceia. Teodiceia é o tratado da filosofia que tenta racionalmente demonstrar que Deus existe. E nas vários estudos e leituras, a conclusão que a gente chega é a seguinte: as pessoas não aceitam, os ateus, as pessoas que não aceitam a existência de Deus, não aceitam a existência de Deus porque antes elas já tomaram uma decisão. E a decisão é a seguinte: eu não estou disposto a pagar o preço de ter um Deus. Qual é o preço de ter um Deus? A gente sabe que Deus é um só, tá? Mas eu estou aqui imaginando um ateu. A pessoa não crê, Deus não existe. Eu acho que Deus não existe. Por que é que essa pessoa diz, eu acho que Deus não existe? Porque se existe Deus, aqui é que vem a coisa. Se existe Deus, eu não me pertenço. Eu sou para Ele. Eu não sou dono de mim. Eu tenho um Senhor. Vamos aqui entender a coisa. Em primeiro lugar, nós sabemos que Deus existe. Tá bom, mas o que é que significa que Deus existe e eu sou uma criatura de Deus? Quer dizer o seguinte: que Deus agora, neste momento, está me sustentando no ser, do mesmo jeito que eu estou segurando aqui esse copo na mão. Se Deus pudesse dormir, Deus não dorme. Ele não dorme nem cochila, Ele que é o guarda de Israel. Se Deus pudesse dormir, e Ele dormisse, quando Deus acordasse, nada existiria. Por quê? Porque tudo que Ele sustenta no ser, cairia no nada. Cairia no não ser. Meus irmãos, Deus Criador, Deus que cria o universo, Ele está neste momento pensando e amando cada detalhe da sua criação. Se vocês estão vendo essas paredes aqui, é porque Deus está pensando nessas paredes. E se você agora não cai no nada, é porque Ele está pensando em você. E Ele está amando você. E Ele é fiel. Deus não se arrepende de você. Deus não se arrepende de ter criado você. E Deus criou todas as coisas e viu que tudo era muito bom, diz o livro do Gênesis. Então, meus queridos, a primeira coisa, Deus existe e Ele está sustentando tudo, e Ele é a fonte do ser de tudo,
e tudo vem dele e deve voltar para ele. Então, se nós estivéssemos falando com um ateu, graças a Deus vocês têm fé, mas se nós estivéssemos falando com um ateu, nós devíamos dizer o seguinte: primeira coisa, meu querido, minha querida, antes da gente provar ou não se Deus existe, saiba, se Deus existir e você vir que Deus existe, saiba, você não é para você. Ele é que sustenta você no ser e fez você para Ele, para amá-lo e para servi-lo. Santo Inácio de Loyola escreveu os exercícios espirituais e o princípio fundamental daquilo que ele escreveu, ele disse assim, esse é o princípio fundamental. Vamos repetir o princípio fundamental. Deus criou o homem, repita, para amá-lo e servi-lo. Assim, explica Santo Inácio, eu devo me aproximar de todas as coisas na proporção em que aquilo me ajuda a amar mais a Deus e servir mais a Deus, e devo me afastar delas na proporção em que essas coisas dificultam, atrapalham eu amar Deus e servir a Deus. Você veio para Deus, e essa é a realização do seu ser. Deus não está atrapalhando. Pelo contrário, Deus é quem lhe dá a vida, e a vida com V maiúsculo, a vida verdadeira. Deus está sustentando você. No entanto, Satanás, Lúcifer, com seus demônios, se revoltou com essa ideia. Assim como Nossa Senhora disse para o anjo Gabriel: eis aqui a serva do Senhor, ou seja, ela disse: eis-me aqui para servir, faça-se em mim conforme a tua palavra, eis aqui a serva do Senhor. Lúcifer fez o contrário. Lúcifer é o antípoda, é o contrário de Nossa Senhora. Lúcifer disse: não servirei. Non serviam, não servirei. Agora, o que é que acontece quando você descola da fonte do seu ser? Deus sustenta você no ser, e você volta as costas para Deus e diz: não! Ora, isso é o conceito de morte. É a morte eterna. Por quê? Porque você está virando as costas para aquele que sustenta você no ser. Veja, se essas lâmpadas que estão acesas aqui, se de repente as lâmpadas se revoltassem e dissessem assim: eu não quero estar ligada à fonte da energia, o que aconteceria com a luz das lâmpadas? Apagaria. Porque a fonte cortou. Antes eu tinha luz, agora eu tenho trevas. Saiu da fonte. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é a inteligência e a bondade que tudo sustenta em harmonia. E se Ele existe, e Ele existe de verdade, nós, seres humanos, pertencemos a Ele, e a nossa vida, a nossa realização, a nossa felicidade, a fonte de toda a felicidade está em amar e servir a Deus. Então, se tem alguma coisa que está te atrapalhando a obedecer Deus, saia correndo, se afaste dessa coisa.
Se tem alguma coisa que te ajuda a estar com Deus, se aproxime dela. E Jesus nos ensina mais concretamente como fazer isso. Por quê? Porque o Criador do universo, aquele que fez todas as coisas, aquele que fez as galáxias distantes, aquele que sustenta o universo, nasceu como homem, nasceu como criança. Essa criancinha que está aqui na imagem de Nossa Senhora, essa criancinha que está sendo sustentada por Maria, ela está sustentando o universo. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor e Rei do universo. Nós somos de Jesus. Nós somos para Jesus. E nós não temos outra coisa na nossa vida a não ser por Ele e para Ele. Mas aqui, meus queridos, vocês entendem onde está a trava, onde está o empecilho, onde está a dificuldade da pessoa dar o passo na fé. Os apóstolos dizem: Senhor, aumenta a nossa fé. Nós podemos e devemos dizer para Jesus: Senhor, aumentai a minha fé. Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Senhor, eu sou um homem de pouca fé, uma mulher de pouca fé. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Enquanto nós estivermos nesse mundo, a nossa fé pode aumentar sempre mais, sempre mais, sempre mais. A fé pode crescer sempre. Nunca pense: eu já tenho fé que chega. Não, a fé, ela aumenta de tamanho. E ela aumentando, aumentam as outras virtudes, aumenta a caridade, aumenta a esperança, aumenta tudo. Então, vejam só, você precisa aumentar a fé, mas a trava, o empecilho para ter fé, é exatamente o seguinte: se Deus é Deus, você não é Deus. Quem de nós já não viu uma criança fazendo uma cena de espernear e dizer: eu quero? O que essa criança está fazendo? A criança esperneia e diz: eu quero. O que ela está fazendo? Ela está dizendo: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Essa é a mordida da serpente que toda a humanidade tem. Somente nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Santíssima é que não receberam esta mordida no calcanhar, a consequência do pecado original. Todos nós nascemos com essa miséria. Você vê uma criança de 4 anos de idade, a criança não tem nem capacidade de pecar, porque não tem juízo. Ela não consegue pecar, ela só consegue aprontar. Ela só consegue fazer arte, mas pecar mesmo não. É uma criança arteira. Muito bem, você vê, a criança ainda não é capaz de pecar, mas ela já mostra o pecado original. Você vê que ela quer ser Deus. Ela quer que o mundo gire ao redor dela. Ela quer que seja feita a vontade dela. E nós achamos que já superamos isso. Mas atenção, faça agora seu exame de consciência. Quantas vezes você vem à igreja exatamente para dizer isso? Seja feita a minha vontade. Você não é o servo, você não é a serva,
de Deus, que diz: seja feita a vossa vontade, e uma vez que você fez a vontade de Deus, eu sou um servo inútil, uma serva inútil, não fiz mais do que aquilo que eu devia fazer, como nos ensina o Evangelho, humildemente. Não. Você vem para uma luta com Deus, você vem para uma quebra de braço, para ver se você convence Deus a fazer a sua vontade. Mas isso, você sabe o que é? Deus. Você sabe que você não é Deus? E que a vontade dele é sempre boa? Você já parou para se dar conta que Deus é seu amigo e você é seu inimigo? Sim, você é seu inimigo. Porque só tem uma pessoa que pode levar você para o inferno. E é você mesmo. Nem todos os demônios juntos seriam capazes de levar você para o inferno, se você não dissesse sim. O inferno inteiro está lá esperando o seu consentimento, está esperando você dizer sim. Por quê? Porque os demônios sabem que eles não podem, nem Deus permite e nem eles querem fazer uma tentação maior do que aquilo que você é capaz de suportar. Porque se o demônio fizer uma tentação maior do que aquela que você pode suportar, você pode tranquilamente dizer diante de Deus: Senhor, eu fiz aquilo, mas eu sou inocente, eu fui obrigado. O que é que nos leva para o inferno? Somos nós mesmos. Então, humildemente, desça do trono onde a nossa soberba e a nossa arrogância nos colocou. Jesus é o exemplo. Jesus é a humildade infinita. Ele, sendo Deus, nasceu numa manjedoura, num coxo, nasceu pobre, paupérrimo. E nós, que não somos deuses, a gente não desce, né? Sim, precisamos da humildade. A humildade faz com que nós nos coloquemos na verdade, como diz Santa Teresa. Ou seja, a humildade é a verdade. Eu vejo a minha pequenez, eu vejo que tudo recebi de Deus e eu sou para Ele. E a partir disso vem a possibilidade do ato de fé. Os soberbos não recebem a graça da fé. Os soberbos se sentam no trono para julgar Deus. Vejam os exemplos dos grandes e famosos ateus, como Voltaire. Voltaire foi um grande ateu e ele fazia um carnaval contra Deus, contra a igreja, principalmente quando houve, na época dele, século XVIII, houve um grande terremoto em Lisboa. No dia de Todos os Santos, quando as igrejas estavam cheias e não havia, talvez no mundo, país mais devoto, mais católico do que Portugal, todo o povo na igreja, as igrejas lotadas, todo mundo rezando, um terremoto que soterrou boa parte da população que estava na igreja rezando. E depois começaram os incêndios. E esses pobres coitados, quem não morreu soterrado, morreu queimado. E quem não morreu queimado, fugiu para a praia. E ao fugir para a praia, veio um tsunami depois do terremoto. E o maremoto
levou o restante. Todo mundo devoto e católico rezando. E então Voltaire, ateu e soberbo, se senta na cátedra para julgar Deus e diz assim: vocês, católicos, acreditam 3 coisas: que Deus é bom, que Deus pode tudo e que Deus sabe tudo. Bom, se Ele é bom, por que Ele permitiu o terremoto de Lisboa? Se Ele pode tudo, por que não impediu? Se Ele sabe tudo, Ele sabia que ia acontecer. Se Ele sabia que ia acontecer, na sua bondade Ele era obrigado a impedir o terremoto. Portanto, se Ele não fez, é ou porque não sabia, então não é Deus, ou porque não podia, então não é Deus, ou porque não era bom, então não é Deus. Deus não existe. Essa é a argumentação de Voltaire. Mas qual é o pressuposto dessa argumentação? É que eu tenho sabedoria, inteligência e capacidade de julgar Deus. Mas nós não somos. Seja menos. É como se você, que tem um filho, você leva seu filho para tomar vacina, aquela picada naquela agulha que dói. Você que é pai, mãe, e você tem inteligência e sabedoria, você diz: vou levar meu filho a tomar vacina. Mas o seu filho rebelde julga o pai e a mãe e diz: se papai me amasse, não permitiria a vacina. Porque ele sabe que dói, ele pode evitar, e já que ele sabe e pode e não evita, é porque ele é mau. Pergunto: essa criança tem razão? Essa criança está certa de julgar o seu pai e sua mãe e dizer que você é mau, você é tremendo? Não. Essa criança é ignorante e, além de ignorante, soberba. Portanto, você, pequeno Voltaire, desça do trono da soberba e pare de julgar Deus. Humilhe-se, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, lançai sobre Ele as vossas preocupações, Ele tem cuidado de vós. Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes, e a primeira graça que Deus dá aos humildes é a fé. Aumentai, Senhor, a fé. Portanto, deixemos de ser soberbos. Existe em nós uma mordida da serpente. Que serpente é essa? Lúcifer. Lúcifer, que na sua soberba julgou Deus e disse: Deus está errado, não servirei. Nós temos em nós essa mordida, nós temos em nós esse veneno, nós temos em nós essa desgraça. A toda hora nós somos tentados a julgar Deus, como se nós fôssemos sábios, inteligentes, maravilhosos, mas nós só somos crianças ignorantes e soberbas, diante da majestade, da inteligência, da sabedoria, da bondade de Deus que está conosco. Então, coragem, coragem, vamos na humildade crer na bondade daquele que morreu na cruz por nós. Muitas vezes nós não entendemos Deus, mas não é necessário entender, é necessário confiar. Confiar naquele que morreu na cruz por nós, aquele que se humilhou
e se fez e tomou a forma de escravo, se esvaziando a si mesmo e morrendo na cruz. Essa é a fé dos santos, essa é a fé da igreja, essa é a fé que precisa aumentar em nós. Nós que precisamos, para ter fé, compreender que somos servos e vivemos para Ele. Deus é Deus, eu não sou Deus. E se Deus existe, e Ele de fato existe, eu sou para Ele. Bondade infinita, amor eterno, salvação para todos nós.